Me diz, Calil. Acho que um segmento que ele pode fazer muita diferença são os evangélicos. E aí vale lembrar que, claro, a gente quando olha para as pesquisas, né, pode parecer muita segmentação, mas às vezes você tem sobreposições, né? Então, por exemplo, você vai ter uma mulher evangélica, então ela vai, enfim, você tem questões, a parte das mulheres apoia Lula, a maior parte dos evangélicos apoia Flávio, só que nesse caso você tem, enfim, duas variáveis, né, no mesmo perfil, pelo menos duas, né? Acho que uma questão seguinte, o que eu diria? As pesquisas, um cenário em que a gente for olhar isso para a política, uma coisa que me parece definidora é o apoio de Bolsonaro à candidatura de Flávio. E aí, o que isso significa? Significa basicamente o seguinte: Flávio Bolsonaro consegue esse apoio, inclusive por conta de lideranças religiosas, mas ele não é alguém que fala a linguagem dos evangélicos. Ele não usa as palavras que os evangélicos utilizam, ele não é o candidato ideal, ele é o candidato possível, né? E no final das contas, o que acaba acontecendo é que a gente tem aí esse segmento que ainda pode migrar votos para o Lula, principalmente mulheres evangélicas. Então, o que acontece? Caso Michele Bolsonaro fortaleça o apoio, porque hoje a gente nem pode dizer exatamente que é um apoio explícito, né? É uma relação, e tem um vídeo, inclusive, que a Michele Bolsonaro está com o Flávio, acho que até esse, um dos últimos que foi lançado, e não parece muito espontâneo, né, o apoio de Michele, né? Parece até um pouco que ela está sendo obrigada, né, a fazer ali. Você vê a cena ali um pouco, enfim, quase constrangedora, vamos dizer assim, né? Você vê entre essas figuras. Significa que Flávio não está com esse apoio. E depende do que aconteceu ao longo da campanha, e aí eu volto a esse tema, porque a gente não sabe ainda o que pode ser divulgado, imagens que podem aparecer, principalmente em situações privadas. Dependendo do que acontecer ao longo da campanha, esse voto, principalmente das mulheres evangélicas, ainda pode migrar para o Lula. Então, ou seja, esse não é um apoio que Flávio tem como ídolo. Caso ele tivesse maior apoio de Michele Bolsonaro, ou tivesse o apoio de Michele Bolsonaro de fato, isso seria mais fácil. Não é o que acontece hoje. Então, no final das contas, eu acho que aí a gente pode ter uma surpresa que, dependendo do que acontecer ao longo da campanha, você pode ter, sim, os setores religiosos, não só mulheres, né, mas principalmente mulheres, enfim, não ficar satisfeitas com a conduta de Flávio Bolsonaro, ou com o projeto que ele apresenta, ou o que ele representa. E isso é muito perigoso, porque Flávio está num campo em que é um campo do armamentismo, é um campo que tem muita misoginia, é um campo em que ele não é um campo muito confortável, para o segmento que eu estou comentando, né, principalmente das mulheres religiosas. Então, eu acho que a gente pode ter, sim, surpresas, principalmente desse eleitorado, considerando que o Beto falou, o quão difícil está disputar voto entre os indecisos, né? A gente tem uma reserva de voto disputável que ela está muito pequena, né? Então, e ela está ficando cada vez menor. No final das contas, o que acabou acontecendo é que muita coisa aconteceu do ponto de vista de escândalos, do ponto de vista de questões públicas que podem afetar a campanha, mas aconteceu de um lado, aconteceu do outro, ficou uma coisa um pouco de chumbo tocado, uma coisa aniquilou a outra, e no final das contas a gente tem dois setores, dois segmentos que estão muito sólidos, né, de apoio tanto a Lula quanto apoio a Flávio Bolsonaro. Então, o que eu imagino que possa fazer diferença na campanha ainda é esse segmento que eu comentei, a depender do que vai acontecer ao longo das próximas semanas, né, ao longo da campanha. Verdade. Calil, vamos tentar refazer sua conexão, tá meio falhando um pouco para tentar melhorar aqui, deu para entender bem. Enquanto isso, Beto, você finaliza para a gente falando da Michele bem rapidinho? Vamos lá. Eu acho que, Diego, assim, quando você mostrou esses extratos todos que têm um papel importante, variação, eu acho que se a gente faz um zoom e fala onde está um extrato decisivo, a própria diretora do Datafolha, Luciana Chong, ontem ela comentava que estaria entre o que ela chama dos eleitores não alinhados. O que são os não alinhados, Diego? Cada instituto terá a sua metodologia, a sua nomenclatura. Na Quest é o que eles chamam daqueles eleitores
independentes, que quando perguntados se são de esquerda, esquerda lulista, esquerda não lulista, direita bolsonarista, direita não bolsonarista, ou independente, dizem que são independentes. Na Datafolha, eles não chamam de independente, chamam de não alinhados, pegando uma escala de 1 a 5, 1 é extremamente bolsonarista, 5 extremamente lulista, quem diz que é número 3 é o que eles chamam de não alinhados. A gente no Instituto Democracia em Cheque chama do eleitor pendular. Pois bem, nesse eleitor pendular, a gente, aqui em primeira mão, Diego, ontem à noite fizemos a 15ª rodada, 15ª, perdão, dos grupos qualitativos com esses eleitores e testamos algumas hipóteses, porque esse eleitor é o que está chamado a decidir, é o que vai bascular, o que vai se inclinar na hora do vamos ver, por um lado para o outro e decidir as eleições. O que a gente testou entre eles? Esse vídeo da Michelle com o Flávio que a gente estava colocando na tela. É o primeiro, a imagem deles. A gente vê que tem um fundo verde. Para o pessoal que está em casa e que não conhece como funciona estúdio de gravação, esse fundo verde chamado de chroma key, né, Diego? É o fundo que você põe esse fundo verde, porque em cima dele você pode projetar qualquer negócio. Então, esse foi uma gravação pro programa do Flávio. E a gente perguntando, os eleitores diziam, de fato, soa um pouco artificial essa relação, tá? É evidente que eles não morrem de amores um pelo outro, mas pelo menos estão fazendo esse esforço. E esse eleitor independente não vê com maus olhos, vê com bons olhos essa tentativa de aproximação, especialmente as mulheres evangélicas, como dizia a Isabela. Então, efetivamente, ainda que parcialmente, esse vídeo pode ser um ponto positivo para o Flávio, para disputar esse eleitor pendular, não alinhado, independente, mas também com mulheres evangélicas. Muito bom, estava vendo aqui o recorte, inclusive é a apuração da Folha de São Paulo na página inicial do site. Petistas falam em alívio com instabilidade de Lula e equipe de Flávio vê instabilidade com o governo. E a manchete do UOL trata sobre as repercussões do filme Dark Horse. Após Datafolha, Lula vai explorar Dark Horse e Flávio vai martelar o caso Lulinha. Apuração da Carla Araújo e da Letícia Casado. Embora a Datafolha divulgado ontem tenha mostrado pouca mudança no cenário entre os líderes da corrida presidencial, Lula e Flávio planejam intensificar a artilharia para explorar pontos sensíveis na campanha adversária. Agora Lula vai partir para o ataque. Daniela Lima trouxe isso já ontem aqui para a gente. Ele não vai ficar na defensiva, enquanto Flávio aposta em se apresentar ao eleitor e crescer junto à direita não bolsonarista, para chegar ao 7 de setembro em meio a uma onda a favor da campanha dele próprio. Em outras palavras, a estabilidade indicada pela pesquisa de ontem foi considerada positiva pela equipe de Flávio, uma vez que ele não caiu, apesar dos problemas que sofreu ao longo dos últimos meses. Já a equipe de Lula quer contra-atacar para reverter um possível clima de pessimismo. O que você acha, Beto? Pois é, Diego, eu acho que um bom resumo, que inclusive saiu no programa do A Hora de ontem aqui no UOL, onde o Zé Roberto de Toledo trouxe um dos dados da nossa pesquisa qualitativa no Instituto Democracia em Cheque, que resume esse panorama. Depois de meses com más notícias para o Flávio, parece que a imagem do Lula parou de subir e a do Flávio parou de cair, nesse cenário de estabilidade, de uma disputa muito acirrada. Volto a dizer, a pesquisa Datafolha não pegou o efeito dessa segunda onda do caso Lulinha Marcola, que teve seu pico na quinta-feira, porque Datafolha foi a campo terça e quarta. Então, talvez a gente possa ter mais uma aproximaçãozinha entre os dois nas próximas rodadas. Então, essa diferença que está aí na faixa de 4 pontos na Datafolha na simulação de segundo turno, 3 pontos na Quest, talvez possa se aproximar mais 1 ponto ou 2 e deixar a eleição mais acirrada. Agora, esses eleitores e essa disputa, o que a gente percebeu? A gente testou ontem à noite também nos grupos qualitativos essa questão de Dark Horse por um lado e Lulinha Marcola por outro lado. O que a gente percebe, Diego? 2 questões interessantes. Primeiro, o eleitor, quando exposto a temas de corrupção, diz: todos são iguais. Então, hoje a corrupção não parece ser um trunfo de campanha para ninguém. Os candidatos vão usar quando estiverem no palanque,
no seu horário, Beto, na propaganda gratuita eleitoral. Aproveitando que você está falando em palanque, vamos com imagens do Rio de Janeiro agora, porque em Bangu o presidente Lula faz um evento de campanha nesse instante ao lado do candidato ao governo do estado do PSD, aliado Eduardo Paes, ali a Benedita da Silva, o Pedro Paulo também no palco, além de outros políticos. Essas imagens são ao vivo, podem ilustrar aí seu comentário. Diga lá. Não, eu dizia que é isso, quer dizer, os eleitores têm visto que, no caso da corrupção, eles dizem são todos iguais. Porque antes o Lula era visto diante do PT dos escândalos em corrupção em maiúsculo, mensalão, petrolão, enquanto o Flávio tinha uma corrupção em diminutivo, rachadinha. Porém, com o caso Master, contra a corrupção em maiúsculo, em superlativo do PT, o Flávio tinha uma corrupção master a partir daquele momento. Então houve um equilíbrio. Nesse momento, esse eleitor diz, olha, a corrupção do Lula não atinge ele diretamente ainda, mas tem uma dimensão estrutural vinculada ao PT. A corrupção do Flávio tem uma dimensão moral, porque ele se dizia o candidato anticorrupção, e de repente ele está com um lama, com envolvimento com um caso de corrupção do Banco Master. E segundo, uma dimensão biográfica. O Flávio foi pego com a boca na botija, diretamente falando e negociando com o banqueiro preso Daniel Vorcaro, chamando de irmãozão e pedindo 60 milhões. Então, são dimensões distintas desse olhar, e o que a gente percebeu, Diego, que eu acho que é o mais interessante para a audiência, é que corrupção, o eleitor está vendo que são todos iguais. Então, não é o tema da corrupção que vai ser aproveitado. Tanto Flávio como Lula vão usar a corrupção para atacar o adversário, quando estiverem na TV, no programa eleitoral ou no palanque. Mas se forem sabatinados ou forem a debates, nesses momentos eu acho que eles vão evitar o tema da corrupção, porque aí não interessa nem ao outro ser interpelado por esse tema. Usar para atracar o adversário, tudo bem. Ser interpelado, não. Por quê? Porque esse eleitor percebe que o caso da corrupção funciona mais como um tema da agenda do noticiário, que vai ser decisivo na cabeça desse eleitor chamado a decidir o pendular. Ele é muito sensível à agenda factual, aos temas da semana, Diego. E aí, se uma semana tem uma notícia ruim para um dos dois, no caso dessa semana a notícia ruim é o Lulinha, pode ter uma dimensão de corrupção, mas podia ter sido uma notícia ruim na economia ou na diplomacia. Na outra semana era com o Flávio, uma semana foi corrupção no Dark Horse, mas semana depois foi a briga com a Michelle. Então, esse eleitor está mais sensível ao que aparece no noticiário, positivo ou negativo, a um dos candidatos, para se inclinar mais para um lado ou mais para o outro. Corrupção parece ser que na cabeça desse eleitor está com a máxima do são todos iguais, e não necessariamente positiva a imagem. Estamos aí com imagens ao vivo do Rio de Janeiro. Então, Lula faz o ato no Rio de Janeiro e em Bangu, no estádio Moça Bonita, e o Flávio Bolsonaro no Maracanãzinho, ao lado de Douglas Ruas, Lula ao lado de Eduardo Paes.